Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, na América do Sul, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Lemos em Romanos capítulo 3 e versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Mirando ou olhando este texto da Bíblia Sagrada, podemos perceber na visão do apóstolo São Paulo, quando ele descreve sobre a importância da fé para a nossa justificação em Jesus Cristo. A fé é também o sétimo componente do fruto do Espírito Santo. A palavra fé é oriunda do vocábulo latino fides, de onde advém o adjetivo fidelidade, que é o mesmo que confiança. É por isso que na tradução da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, o sétimo componente do fruto da fé do Espírito Santo aparece como fidelidade. Fé, neste caso, possui uma conotação diferente da fé comum, da fé salvadora e da fé sobrenatural. A fé aqui se refere à nossa lealdade e fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo e no trato com as pessoas. Portanto, é importante conhecer melhor sobre a fé nas Escrituras. A famosa frase, o justo viverá pela fé, aqui em Abacuque, capítulo 2 e versículo 4, tem sido uma das frases mais profundas e que mais impacto tem causado a teologia cristã. Foi por meio desta frase que Paulo desenvolveu a doutrina da justificação pela fé. E os reformadores também, Martinho Lutero e João Calvino, seguiram a mesma linha de pensamento do apóstolo Paulo. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: tende fé em Deus, para que eles pudessem erguer sua confiança em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam.
Em Lucas, capítulo 22 e versículo 32, o próprio Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 24, Lucas, quando escreve que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele está dizendo que aquele homem está obedecendo. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 5, a Bíblia diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. É preciso fortalecer a igreja na fé. Fortalece a igreja na fé e traz uma igreja forte. Fortalece o rebanho na fé e traz um rebanho forte, produtivo, multiplicador. Fortalece o povo de Deus na fé e traz um exército dedicado a Deus para evangelizar o mundo. E para fortalecer na fé é preciso ministrar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 4 e versículo 20, a Bíblia afirma que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Em Romanos capítulo 10 e versículo 17, o apóstolo Paulo escreve que a fé nasce no coração do pecador por meio da pregação da palavra de Deus. Quer ver a fé aparecer no meio dos povos, no meio das línguas, no meio da nação, no meio da multidão? Prega a palavra, semeia a palavra em o nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, a fé aparece como uma das 3 virtudes mais importantes do cristianismo. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 9, Paulo afirma que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Sejamos da fé, vivamos na fé, andemos na fé, pela fé, em o nome de Jesus. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 26, a Bíblia afirma que somos filhos de Deus mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ser um filho de Deus? Então recebe a Cristo em tua vida. Quer ser um filho de Deus? Então aceita Jesus Cristo para a tua eterna felicidade. Em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, a palavra de Deus afirma que o fruto do Espírito é fé. Em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 9, o próprio apóstolo Paulo afirma que devemos guardar o mistério da fé com uma consciência limpa, com uma consciência pura, com uma consciência perdoada, com uma consciência restaurada, com uma consciência sadia, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, o próprio Paulo ainda afirma que combateu o bom combate, completou a carreira, entretanto guardou a fé. E declara: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a quantos amarem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11 e versículo 1, o escritor
aos Hebreus, que ele afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em Hebreus, capítulo 12 e versículo 2, aqui, o próprio autor da Epístola aos Hebreus, ele nos aconselha a olhar firmemente para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhemos para Jesus. Em 1 João capítulo 5 e versículo 4, o apóstolo João foi bem categórico quando disse que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quer vencer o mundo? Usa a fé. Quer vencer tudo? Use a fé em o nome de Jesus. Em Judas, capítulo 3, ou seja, versículo 3, né? Versículo 3, porque Judas só tem um capítulo. Está escrito que devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada ou entregue aos santos. Em Judas ainda, no versículo 20, a Bíblia afirma que devemos edificar a nossa na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Portanto, a verdadeira fé produz lealdade, fidelidade, confiança inabalável no Senhor, e nos leva também a dar um voto de confiança às pessoas com quem nós convivemos para a glória de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Se deleita nos teus braços, não